Você está prestes a descobrir que o carro que você comprou, ou que você está pensando em comprar, pode ser uma cilada embrulhada em couro sintético e tela de 12 polegadas. 3 filosofias de engenharia dominam o mercado de SUVs em 2026, e só uma delas foi feita pensando em você. As outras duas foram feitas pensando no bolso de outra pessoa. Isso vai te deixar com raiva, e tudo bem, porque raiva é o primeiro passo para tomar uma decisão inteligente. Eu tenho estudado o mercado automotivo há anos, acompanhando lançamentos, recalls, reclamações de donos e relatórios de durabilidade de montadoras do mundo inteiro. E posso te dizer com total convicção, existe uma diferença absurda entre o que as marcas vendem e o que elas entregam depois de 3 anos de uso. Nesse vídeo, você vai entender a filosofia por trás do metal de cada fabricante e vai sair daqui sabendo exatamente o que você está comprando antes de assinar qualquer contrato. Mas antes, se você quer continuar recebendo conteúdo assim, sem enrolação e sem papo de assessoria de imprensa, aperta o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo esse tipo de análise. Em 2026, o mercado global de SUVs está dividido em 3 mundos completamente diferentes: Japão, Alemanha e Coreia. E essas 3 potências não apenas constroem carros de formas distintas, elas enxergam o tempo de formas distintas. Uma delas constrói pensando nos próximos 20 anos. Outra constrói pensando nos próximos 3. E a terceira constrói pensando na próxima revisão dentro da garantia. Se você quer parar de ser vítima da enxurrada de produto bonito por fora e problemático por dentro, você precisa entender a filosofia por trás de cada parafuso. Vamos começar pelo Japão, a filosofia da cautela, o carro eterno. Se você olhar para um Toyota SW4 2026 ou para um Lexus LX600, a primeira coisa que vai chamar atenção é a tela de multimídia. Ela parece pequena. O sistema parece uma geração atrás da concorrência. O visual interno não tem aquele charme futurista que você vê nos alemães. E aí o influenciador de plantão bate na mesa e fala que o japonês ficou para trás. Só que tem um detalhe que esse influenciador não menciona. Ele troca de carro todo ano com dinheiro de public postly. Para um mecânico com 20 anos de experiência, esse sistema simples não é uma falha. É uma decisão de engenharia consciente. A filosofia automotiva japonesa está enraizada em ciência de materiais e em engenharia conservadora. Marcas como Toyota, Lexus e Honda enxergam o veículo como um patrimônio de 20 anos. Elas são cautelosas ao extremo e fazem isso de propósito. Elas só adotam uma tecnologia nova, seja um turbo, um motor híbrido ou um painel digital, depois de uma década de testes em outros mercados. Depois que essa tecnologia foi espancada, estressada e aprovada em condições severas. Quando o Japão constrói um motor, ele não está atrás do maior número de cavalos possível espremido no menor bloco possível. Ele está atrás de estabilidade térmica. Eles superdimensionam o sistema de arrefecimento. Usam ligas metálicas de qualidade superior nas cabeças dos cilindros. E priorizam uma entrega de potência que não estressa o conjunto mecânico. É por isso que um SUV japonês pode parecer um pouco lerdo comparado ao rival alemão. Ele não está gritando para te dar performance. Ele está respirando com calma, para poder fazer a mesma coisa daqui a 500 mil quilômetros. Aqui no Brasil, onde o asfalto às vezes parece campo de batalha e a manutenção preventiva é um conceito ainda em construção para muita gente, essa filosofia faz ainda mais sentido. No Japão, o fator uau é substituído pelo fator ligou de novo. Agora vamos para o outro extremo. Alemanha, a filosofia do leasing, a moda de alto desempenho. Se o Japão constrói para o dono de 20 anos, a Alemanha constrói para o primeiro dono. Um BMW X1, um Mercedes GLC ou um Audi Q5 2026 são obras de precisão. São projetados para ser a melhor versão de si mesmos durante os primeiros 36 meses. A dinâmica de condução é impressionante. A estabilidade em rodovia parece infinita. O interior tem aquele acabamento que faz você tirar foto antes mesmo de ligar o carro. Só que a engenharia alemã segue uma filosofia muito específica, que eu chamo de embalagem acima de tudo. Para entregar aquela performance deslumbrante, eles enfiam turbo duplo, sistemas de injeção de alta pressão e quilômetros de fiação complexa dentro de um compartimento de motor que não tem 1 centímetro de sobra. Usam componentes de arrefecimento em plástico que são, na prática, bombas relógio com prazo de validade. Por quê? Porque plástico é mais leve e mais eficiente nos primeiros 80 mil quilômetros. E é exatamente aí que o raciocínio alemão termina.
Na cabeça da engenharia alemã, um carro é uma peça de moda de alto desempenho. Você usa durante o período do financiamento. Aproveita o prestígio, a admiração no estacionamento do shopping, a câmera de ré em HD. E no momento em que a luz de problema começa a piscar, você descarta e pega o próximo modelo. Eles não estão construindo uma máquina para durar. Estão construindo uma máquina para agora. Se você está com o SUV alemão rodando mais de 150 mil quilômetros aqui no Brasil em 2026, uma realidade muito diferente da Europa, onde a infraestrutura de manutenção é outra, você não é mais um dono. Você é um cliente fidelizado da oficina do seu mecânico. E ele te ama de coração. Agora chegamos nos disruptores. Coreia, a filosofia da disrupção, o Vale do Silício sobre 4 rodas. Hyundai, Kia e Genesis. Na última década, a Coreia protagonizou a maior virada de imagem da história da indústria automotiva. Saíram da fama de carro de pobre que enferruja no terceiro ano para construir alguns dos SUVs visualmente mais impactantes que você vai ver nas ruas hoje. O Hyundai Tucson, o Kia Sportage e o Genesis GV80 são carros que param o trânsito, e não é exagero. A filosofia coreana é simples: mova rápido e quebre coisas. Eles funcionam como uma startup de tecnologia. Se o Japão leva 10 anos para adotar uma tela nova, a Coreia leva 10 minutos. Eles oferecem o equivalente a R$500 mil em tecnologia e luxo num carro que custa R$300 mil. E a aposta deles é que você, consumidor, vai ficar tão encantado com a barra de LED panorâmica e o sistema de estacionamento remoto que não vai perceber onde eles economizaram na metalurgia. A Coreia usa um modelo de engenharia que eu chamo de garantia como escudo de marketing. Eles sabem que seus motores e câmbios de dupla embreagem têm índices de falha maiores do que os japoneses. A solução? Garantia de 5 anos com cobertura generosa. É um movimento genial do ponto de vista comercial. Dá coragem para o consumidor comprar um produto mecanicamente mais arriscado, porque está coberto no papel. O problema é o que acontece quando essa cobertura acaba, e você descobre que a peça de reposição custa os olhos da cara e o prazo de entrega é uma surpresa. Se você quer entender por que o seu mecânico de confiança anda no Hilux com 200 mil quilômetros rodados enquanto passa o dia inteiro consertando BMW 0 km, você precisa entender o que eu chamo de imposto da complexidade alemã. A engenharia alemã é fascinante e frustrante ao mesmo tempo. Pega o motor B58 da BMW, os 6 cilindros em linha que equipa o X1 e outros modelos da linha. O bloco de ferro, os pistões, a parte mecânica central, é uma obra de arte. Provavelmente o melhor motor que a Alemanha produziu em uma década. Mas a Alemanha não constrói apenas um motor. Ela constrói um ecossistema de plástico ao redor dele. No SUV alemão 2026, o sistema de arrefecimento é um pesadelo de conexões plásticas de encaixe rápido e caixas termostáticas compostas. E como esses motores operam em temperaturas extremamente altas para queimar cada miligrama de emissão, esse plástico fica sendo cozinhado o tempo todo. No 5º ano de uso, esse plástico fica tão quebradiço quanto o biscoito de polvilho esquecido no porta-luvas. Um conector plástico de R$10 parte. O líquido de arrefecimento escapa em segundos. E porque os motores alemães usam paredes finas nas cabeças do bloco para economizar peso, a cabeça empena antes mesmo de você conseguir encostar o carro. Aqui no Brasil, onde o calor do verão carioca ou paulistano já é cruel com qualquer sistema de arrefecimento, esse problema se multiplica. Você não está pagando só pela performance. Você está pagando um imposto pela complexidade de ter o sistema mais crítico do carro, aquele que impede o motor de derreter, feito do mesmo material de uma garrafinha descartável de água. Agora vamos falar sobre a transição japonesa para o turbo, e a pergunta que está deixando meio mundo em pânico: o motor eterno está morto? A maior polêmica de 2026 no mundo automotivo é o abandono do motor aspirado clássico pelos japoneses. O Toyota SW4 2026 e o Land Cruiser 250 trocaram oficialmente os motores aspirados de grande cilindrada por um 4 cilindros 2.4 turbinado. E a internet entrou em colapso. Os fóruns de off-road estão em chamas. Os grupos de WhatsApp de entusiasta estão divididos. Todo mundo gritando que a Toyota ficou soft, que vendeu a alma, que nunca mais. Só que aqui está a verdade mecânica que ninguém está explicando direito. Nem todo turbo é igual. Enquanto a Alemanha usa o turbo para espremer cavalos absurdos de um motor compacto voltado para impressionar durante o período de financiamento, o Japão está usando o turbo por uma razão completamente diferente. Eles estão adaptando a tecnologia para manter a durabilidade eterna dentro das novas exigências de emissões.
É a mesma filosofia conservadora de sempre, só que com uma roupagem nova obrigada pela legislação ambiental global. A pergunta certa não é se o turbo japonês vai durar. A pergunta certa é: você confia na engenharia de quem testou isso por uma década antes de colocar no carro? 23h10. O Turbo 2.4 da Toyota é sobreengenheirado de formas que você não vai encontrar em nenhum equivalente coreano ou alemão. E eu vou te explicar exatamente o que isso significa na prática. Bomba de óleo com scavenging ativo. A Toyota utiliza sistemas de lubrificação especializados que mantêm os mancais do turbo lubrificados mesmo em ângulos extremos de inclinação ou durante desligamentos com motor quente. Sabe quando você chega em casa depois de uma viagem longa, desliga o carro e o turbo fica lá girando com calor acumulado sem circulação de óleo? Esse é o assassino silencioso de turbos baratos. A Toyota resolveu isso na raiz. Coletor de escape integrado com resfriamento à água. Ao fundir o coletor diretamente na cabeça do motor e resfriá-lo com água, eles eliminaram o problema de absorção térmica que destruía turbos antes dos 80.000 km na geração anterior. É engenharia de verdade, não é truque de ficha técnica. O Japão está provando que é possível ter um turbo sem prazo de validade embutido. Eles substituíram a cilindrada do V8 por gestão térmica inteligente. Continua sendo metal de verdade, engenharia de verdade, só que num pacote menor e mais eficiente. Agora precisamos falar sobre a Coreia, o muro da garantia e o desastre do câmbio de dupla embreagem. Se você olhar para um Hyundai Tucson 2026 ou um Kia Sportage 2026, você está diante de uma aula magistral de empacotamento de recursos. A tela enorme, as luzes de LED por todo lado, o banco com massagem, a câmera em todos os ângulos. Por fora, é difícil não se apaixonar. Mas por baixo dessa pele bonita, a Coreia vinha batendo numa parede mecânica há anos. Durante muito tempo, a Coreia empurrou o câmbio de dupla embreagem como se fosse o futuro da transmissão automotiva. Chamavam de esportivo, de eficiente, de moderno. Na realidade, era uma forma de entregar números impressionantes na ficha técnica com um custo menor do que um câmbio automático robusto de 8 marchas. E em 2026, a verdade veio à tona de um jeito que não dá mais para esconder. O metal não conseguiu acompanhar o marketing. Vimos um aumento enorme de câmbios coreanos travando, solavancos e falhas em trânsito parado, porque as embreagens simplesmente não foram projetadas para suportar o peso de um SUV de mais de 2.000 kg parado e andando em vai e vem no congestionamento da Marginal em São Paulo. E quem mora em cidade grande sabe que esse cenário é o dia a dia. Numa admissão silenciosa de derrota, a Coreia está migrando vários dos seus modelos 2026 de volta para câmbios automáticos tradicionais de conversor de torque. Por quê? Porque a garantia generosa estava começando a custar caro demais para eles. A conta não fechava mais. A Coreia é excelente em software e em qualidade percebida. Aquilo que você sente quando coloca a mão no acabamento na concessionária. Mas quando o assunto são as partes de fricção, as engrenagens, as embreagens e as ligas metálicas de alta tensão, eles ainda estão tentando alcançar o nível japonês. Eles constroem até o muro da garantia. Garantem que o carro dura até o prazo coberto. Mas não perdem o sono com o que acontece 1 quilômetro depois disso. Agora vamos falar de algo que nenhuma concessionária vai te contar na hora da venda. Existe uma diferença enorme entre o que um carro vale debaixo dos holofotes do salão e o que ele vale quando o cheiro de carro novo foi substituído pelo cheiro de café velho e poeira de estrada. Muita gente em 2026 escolhe um SUV baseado na parcela mensal, ignorando completamente o maior custo da posse de um veículo, que é a desvalorização. A verdade que as montadoras escondem é que o comprador do mercado de usados é o juiz final da engenharia de um carro. Quando um carro tem 7 anos de uso, a iluminação ambiente sofisticada não importa mais nada. A única pergunta que importa é: esse carro vai me arruinar financeiramente? E é aí que começa o banho de sangue financeiro, e a distância entre Japão, Alemanha e Coreia vira um abismo. Se você olhar os dados de revenda de 2026 para um Toyota SW4 ou um Lexus GX com 7 anos de uso, os números são absurdos. Esses veículos frequentemente retêm entre 65% e 70% do valor original, mesmo depois de mais de 100.000 quilômetros rodados. Para quem não está acostumado com esse mercado, isso parece fanatismo de marca. Para quem entende de finanças, isso é o que eu chamo de escudo de revenda. O comprador do mercado de usados não está procurando o menor tempo de 0 a 100. Ele está procurando um ativo, não um passivo.
E como os SUVs japoneses são construídos com a filosofia dos 20 anos que eu expliquei antes, o mercado sabe que um Land Cruiser ou um Hilux SW4 com 100 mil quilômetros não está no fim da vida. Está no começo da segunda fase. Não tem bomba-relógio de plástico escondida esperando o momento certo para te apresentar uma conta de R$ 25 mil na oficina. Quando você compra japonês, você não está apenas comprando um carro. Você está comprando um cheque que pode sacar daqui a 7 anos por quase o mesmo valor que pagou. É a coisa mais próxima de uma poupança sobre 4 rodas que existe na indústria automotiva. E num país onde a inflação corrói o poder de compra todo ano, isso não é detalhe, é estratégia financeira. Agora vamos olhar para o outro lado da conta. O colapso de 70%, o muro de manutenção alemão. Um BMW X1 ou um Audi Q5 2026 é uma maravilha tecnológica quando sai da concessionária. O problema começa no momento em que a garantia de fábrica expira. E é aí que os mecânicos usam uma expressão muito específica, o muro de manutenção. No mercado de usados, um SUV alemão é encarado como uma aposta de alto risco. O comprador de segunda mão já sabe do imposto da complexidade. Já ouviu falar da falha de sensor que custa R$ 15 mil, do vazamento de suspensão a ar que sai R$ 20 mil, e do custo de mão de obra absurdo para resolver um simples vazamento de óleo que exige tirar o motor do lugar. Aqui no Brasil, onde as peças importadas têm imposto em cima de imposto e o câmbio dolarizado transforma qualquer manutenção numa decisão existencial, esse problema é multiplicado por 2. Por causa do custo absurdo de manter um SUV alemão depois dos 5 anos, a demanda por eles no mercado de usados despenca. Estamos vendo quedas de até 70% no valor de alguns SUVs de luxo alemães nos primeiros 5 anos de uso. Você pode ter comprado aquele Mercedes GLC por R$ 450 mil, mas no 6º ano de uso, se tiver sorte, vai conseguir R$ 140 mil por ele. 23h11. Você não foi dono desse carro. Você pagou uma taxa de prestígio para dirigir ele durante os anos tranquilos, quando tudo ainda estava na garantia e os problemas ainda estavam engatinhando. O SUV alemão é um passivo que se deprecia e pune qualquer um corajoso, ou imprudente, o suficiente para segurar as chaves depois que a garantia acaba. Agora vamos falar da crise de identidade coreana, a aposta do quilômetro 100.001. A Coreia está enfrentando uma crise financeira de identidade bem peculiar. Por um lado, eles têm a melhor garantia da indústria, 5 anos com cobertura generosa dependendo do modelo e da versão vendida aqui no Brasil. Por outro lado, o mercado de usados ainda olha para eles com uma desconfiança silenciosa que não some com propaganda nenhuma. O problema central é a transferência de garantia. Em muitas situações, aquela garantia generosa que foi o grande argumento de venda só vale para o primeiro dono. Quando o carro é vendido, a cobertura cai drasticamente para o segundo proprietário. Isso cria uma zona morta no valor de revenda dos coreanos. Os compradores estão cada vez mais desconfiados de um Kia Sportage ou Hyundai Tucson com quilometragem alta. Já ouviram as histórias sobre os atalhos de engenharia protegidos pela garantia e sobre a mentalidade de tecnologia descartável que a Coreia ainda carrega como herança da época em que construía carro barato para competir no volume. Enquanto isso, a Genesis, a marca de luxo coreana, segura o valor melhor do que um Hyundai comum. Mas ainda não chega perto da estabilidade inabalável de um Lexus no mercado de usados brasileiro. A Coreia está presa no meio do caminho. Não é mais barata, mas ainda não é totalmente confiável aos olhos do mercado. Até que provem que o metal deles aguenta mais do que o marketing promete, os SUVs coreanos vão continuar sofrendo com essa crise de identidade que custa milhares de reais na hora da troca. Agora chegamos num tema que em 2026 está mudando fundamentalmente o que significa ser dono de um SUV. A armadilha da assinatura, o modelo pague para usar. Por décadas, se o hardware estava instalado no seu carro, ele era seu. Você pagou, é seu, ponto final. Em 2026, essa lógica não existe mais. As montadoras alemãs foram as pioneiras nessa mudança. Estamos vendo modelos 2026 com bancos aquecidos, faróis adaptativos e até tração nas 4 rodas instalados de fábrica, mas bloqueados por uma trava digital. Se você não pagar a taxa de assinatura mensal, esse hardware é peso morto dentro do seu carro. Você está carregando um recurso que existe fisicamente no veículo, mas que foi desativado por software até que você coloque o cartão de crédito na máquina. A Coreia está observando com atenção e já começou a experimentar o mesmo modelo nos seus lançamentos elétricos e híbridos de 2026, oferecendo melhorias de performance via atualização remota e aplicativos de infoentretenimento como assinaturas pagas. O Japão, por enquanto,
É o resistente. Toyota e Honda estão apostando que os clientes deles valorizam a propriedade total acima de qualquer recurso digital adicional. A verdade que ninguém fala abertamente é que o seu carro está se transformando num smartphone sobre 4 rodas. E se o seu cartão de crédito vencer, o seu carro pode literalmente se tornar menos capaz do que era ontem. Agora vamos falar sobre o direito de reparo, a batalha de 2026 que vai definir o futuro da manutenção automotiva. Em meados de 2026, estamos num ponto de virada para a mecânica independente. Na Europa, a nova diretiva de direito de reparo entrou em vigor, obrigando as montadoras a fornecer peças e acesso a software para as oficinas de bairro. No Brasil, assim como na América do Norte, essa batalha ainda está longe de ser resolvida. A verdade é que os SUVs alemães e coreanos estão se tornando sistemas cada vez mais fechados. Eles usam um processo chamado de emparelhamento de peças, onde um componente novo, seja um farol ou um motor de vidro elétrico, simplesmente não funciona a menos que seja autenticado digitalmente pelo servidor da fábrica. Isso mata o mecânico de bairro. Mata o dono que gosta de fazer a própria manutenção. E aqui no Brasil, onde a maioria das pessoas depende de oficinas independentes para não pagar os valores absurdos das concessionárias autorizadas, isso é um problema sério. Só o Japão continua priorizando uma arquitetura reparável. Enquanto um BMW 2026 exige uma ferramenta proprietária de fábrica só para cadastrar uma bateria nova, você ainda consegue fazer a manutenção de um Toyota SW4 2026 com um scanner comum e um jogo de chaves. Qualquer oficina decente do interior do Brasil consegue atender. E agora chegamos ao veredicto final. Depois de analisar as filosofias, os detalhes mecânicos e o banho de sangue financeiro do mercado de usados, aqui está a conclusão definitiva de quem estuda esse setor de verdade. Se você está comprando um veículo com seu próprio dinheiro suado e planeja dirigir por 10, 15 ou 20 anos, compre japonês. Especificamente, olha pro Land Cruiser 2026 ou pro SW4. Sim, eles têm turbo agora. Mas o bloco de ferro e os sistemas de arrefecimento ainda são construídos para durar mais do que você. É a única região que ainda enxerga o cliente como dono, e não como usuário de um serviço por assinatura. Se você quer a dirigibilidade impressionante, o status no valet e a performance de ponta, financie alemão. Mas não compre. Aproveite o BMW X1 ou Mercedes GLC por 3 anos, fique rigorosamente dentro da garantia, e devolva chaves antes que o imposto da complexidade plástica chegue na sua conta. Curta o show, mas não fique para limpar o palco. Se você quer a maior quantidade de tecnologia pelo dinheiro investido e tem pavor de conta de oficina, compre coreano. Mas aqui está o pulo do gato: venda com 99 mil quilômetros no marcador. Use aquela garantia como rede de segurança, mas não esteja por perto quando o muro da garantia aparecer na sua frente. A Coreia constrói um carro fantástico para 10 anos de uso. Só que ainda não dominaram a arte do carro de 20 anos. O mundo está caminhando na direção dos eletrodomésticos descartáveis. O mercado de SUVs de 2026 quer que você seja um eterno locatário de tecnologia, pagando assinatura por banco aquecido, por farol que já está instalado no carro, por performance que o motor já tem mas que foi desativada por software. Mas escolhendo o metal acima do marketing, você ainda consegue encontrar um veículo que respeita o seu bolso e o seu tempo. Para de comprar o fator uau e começa a comprar o metal de verdade. Porque quando as telas apagarem e as assinaturas vencerem, a única pergunta que vai importar é: ele ainda liga? Se esse vídeo abriu seus olhos para uma realidade que as montadoras e as concessionárias nunca vão te contar, aperta o like agora. Isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente que precisa dessa informação antes de assinar um contrato. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque ainda tem muita verdade que precisa ser dita. Até o próximo!